A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos, aos ouvintes, aos amigos que neste momento estão atentos aos estudos da Palavra de Deus que damos semanalmente sobre a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é um culto doutrinário de maior importância para a igreja. Você, através das semanas, dos meses, dos anos, você vai se inteirando de toda a doutrina bíblica, os ensinamentos que o Senhor quer para você e para a sua casa. Estamos nesse trimestre estudando um tema relacionado à família. Família é o núcleo mais importante da sociedade, segundo a palavra de Deus. Deus criou o homem e lhe deu uma companheira e formou ali no Jardim do Éden a primeira família que deu origem a todas as famílias da terra. Hoje a sociedade tem desprezado muito os laços familiares, de uma maneira geral, mas dentro do homem, eu sei que dentro de você, tem esse sentimento de família muito forte. Embora o homem, às vezes, endureça o seu coração a respeito da família, mas lá no fundo do seu coração, todos nós queremos ter uma família e uma boa família. Então, na lição de hoje, a lição de número 12, que vai ser correspondente ao domingo de 18 de junho, nós vamos ver sobre criando filhos saudáveis. Criando filhos saudáveis. Hoje há muito ensino sobre a criação dos filhos, mas poucos são realmente baseados na palavra de Deus. Então, o que nós trazemos hoje para você é um estudo baseado não na psicologia, não na sociologia, mas na orientação que Deus dá para a família através da sua palavra. O texto bíblico que nós vamos usar é acerca de Jesus. O seu nascimento, a sua criação, ainda menino. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40 a 52, é o nosso texto bíblico básico para o nosso estudo de hoje. Diz lá o texto em Lucas 2:40, e o menino, falando acerca de Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andando caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E
todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus abençoe a nossa reflexão nesta oportunidade. Que Deus abra o teu coração, o teu entendimento, que você consiga acrescentar ao seu conhecimento essa tão importante doutrina que é a responsabilidade de ensinar a criança no caminho que deve andar. Senhor meu Deus, aqui estamos na tua presença, Senhor, pedindo da tua orientação, para que tu possas, Senhor, tocar nos nossos corações acerca deste assunto de ensinar os nossos filhos. Dá conhecimento aos teus servos, aqueles que ouvem a tua palavra, para que possam, se porventura tiverem filhos ainda na fase de crescimento, eles possam conhecer as ferramentas que tu nos coloca à disposição para ensiná-los, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos hoje que nós temos aí as crianças, infância, adolescência e juventude. E é uma fase de preparação para a vida e, portanto, fundamental para os alicerces de todo o futuro do jovem. E a infância, a adolescência e a juventude são fases difíceis, porque são fases de transição. A criança recebe orientação materna, se envolve com amiguinhos e depois com o colégio, a faculdade, e ali ele recebe influência dos amigos, dos colegas, e ele precisa estar muito bem solidificado na palavra de Deus para não dar lugar aos arroubos que tem levado a juventude de hoje a completa degeneração. Muitos jovens têm se perdido, e já na adolescência, se envolvendo com drogas, se envolvendo com álcool, se envolvendo com sexo, e até perdido a sua vida, porque diz as estatísticas que o número de suicídio entre adolescentes e jovens é muito grande. Então a nossa responsabilidade como pais, educadores, é muito séria. Você, minha irmã, meu irmão que ainda tem filho, ou na infância, ou na adolescência, na juventude, uma fase aí que cobre dos primeiros anos de vida até mais ou menos 19, 20 anos. Tem
sobre si essa enorme responsabilidade de ensinar os seus filhos. Nós vemos aqui na nossa lição de hoje que é usado o exemplo da pessoa de Jesus. A Bíblia, ela sempre deu muita importância para a filiação. Lá o Salmo 127, versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão, ou seja, a sua recompensa, sua glória. Então, a Bíblia considera os filhos uma bênção de Deus para você. Salmo 128, 3 diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que filho é bênção, não é maldição. E filho, ele, se bem criados no Senhor, eles dão fruto, e esses frutos é a nossa glória. Então, hoje, eu já tenho as minhas filhas já adultas, já mães, e eu e a minha esposa, a Marise, nos regozijamos com as nossas filhas, usamos-as como exemplo, contamos orgulhoso para os amigos e conhecidos e para a igreja, as vitórias que elas têm conseguido. Tudo isso é o galardão dos pais, é a alegria dos pais, ver os filhos bem, sendo realizados e com o caminho da vida aberto para darem bons frutos. Então, a Bíblia, a primeira coisa que você tem que ter no coração, se você tem crianças ainda pequenininhas, filho é bênção, não é maldição. Hoje nós vemos que querem legalizar o aborto, não é? E quando você legaliza o aborto, você está dizendo, olha, filho é maldição, não é bênção. Filho atrapalha, ele não traz alegria. É isso que os abortistas estão fazendo, estão dizendo que filho é maldição. Então é um primeiro ensino, o mundo está ensinando que filho é maldição. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que filho é bênção. Então tenha isso no coração. Filho é bênção de Deus para a sua vida. A filha, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente o Antigo Testamento e os Evangelhos, a filha era educada pela mãe e o filho ensinado pelo pai, na profissão que o pai tinha. Então a mãe ensinava as coisas de casa, como preparar os alimentos, como cuidar bem da sua casa, e o filho era ensinado pelo pai a trabalhar, e geralmente a própria profissão do pai. O pai de Jesus, José, era carpinteiro, e Jesus foi carpinteiro. Nós lemos no texto aqui que quando Jesus tinha 12 anos, Jesus, como vocês, os irmãos sabem, Jesus nasceu de Maria, concebida pelo Espírito Santo. José era um pai adotivo de Jesus, não é? Porque Jesus não foi gerado de homem, foi gerado pelo Espírito Santo. Depois José e Maria tiveram outros filhos.
Tiago, por exemplo, o irmão de Jesus, se tornou apóstolo no futuro. No começo, quando Jesus começou a pregar a palavra de Deus, os seus próprios irmãos e irmãs, dizem a palavra de Deus, não confiavam muito nele. Não tinham entendido ainda que ele era o Salvador. E muitas vezes procuravam tirá-lo de algumas situações. Jesus, com 12 anos, foi a Jerusalém para cumprir com os pais os ensinamentos dados por Moisés, que era comemorar a Páscoa, e isso era feito lá no Templo de Jerusalém. Os seus pais, já como parte de educação dos filhos, da sua própria responsabilidade social, levaram Jesus para participar da Páscoa. Então, Jesus, que tinha sido circuncidado aos 8 dias de idade, como era o sinal da separação, ou seja, a criança, o menino era dedicado a Deus através da circuncisão. Isso também era ensinamento doutrinário da Antiga Aliança. Então, na Antiga Aliança, nós vemos já que Jesus foi criado na lei mosaica, a lei de Moisés, seguindo os ensinamentos do Pentateuco. Circuncidado Jesus no 8º dia. Já aos 12 anos nós vemos os pais de Jesus levando Jesus a participar da Páscoa, das diversas festividades judaicas que se seguiam à Páscoa, como a festa dos pães asmos e os ensinamentos de Jesus foram alicerçados ali pela dedicação dos pais em criá-los no temor do Senhor. Hoje nós nós não somos judeus, pelo menos a maioria de nós não temos essa tradição, mas nós temos o costume de levar as nossas crianças à escola dominical, aos cultos, ao ensino bíblico. Então, os pais não podem deixar de frequentar os cultos e não pode deixar de levar as suas crianças consigo. Então, porque criança é bênção, não é maldição. Então, muitas vezes, para se livrar das crianças e ter um dia mais à vontade, os pais deixam as crianças na casa dos avós, na casa do vizinho, e vão eles levar a sua vida sem os filhos. Ou então a mãe fica em casa cuidando dos filhos, o pai vai na igreja. Não, é a família indo para a igreja, os filhos indo junto, sendo criados desde pequenininhos, desde tenra idade, no estudo e na observação da palavra do Senhor. As crianças aprendem com facilidade. Às vezes nos surpreende. Nós vemos que Jesus, com 12 anos, ele ficou lá em Jerusalém discutindo na sinagoga com os mestres da lei. Então, e a mãe de Jesus ficou surpreendida quando viu o menino ali respondendo e argumentando com homens que eram conhecidos como doutores da lei. Então, a criança tem grande capacidade de aprender as coisas, mas se forem bem educadas. O Talmud é um livro paralelo à Bíblia, do povo judeu, feito pelos homens da sua época.
E esse Talmud traz algumas orientações ali para o judeu cuidar do seu filho. Muito interessantes. Então, eu vou ler dois trechos apenas sobre a criação dos filhos no Talmud. Primeiro, ninguém deve ameaçar uma criança, mas castigá-la ou silenciar. Então, um conselho muito útil. Olha, seu filho fez alguma coisa errada, não fique ameaçando. Então, é muito comum os pais ficarem gritando com os filhos: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você vai ver, e você fica ameaçando, gritando, mas não faz nada, não faz nada. E aí, o resultado é que aquela criança não fica disciplinada, ela sabe que nada vai acontecer. Então, quando uma criança fizer algo de errado, você vai lá e, se você acha, você castiga ela. Ou então não fala nada. Nós vemos que Jesus se afastou lá dos pais e os pais resolveram não castigá-lo, silenciaram. Não ficaram ameaçando Jesus. Olha, se você fizer isso de novo, você vai ver. Não. Eles simplesmente se silenciaram porque não acharam que deveriam castigá-lo. Então, esse conselho é muito bom. Um outro conselho que o Talmud dá é assim: jamais diga a uma criança que vai dar-lhe algo e faltar a promessa. Isso seria ensiná-la a mentir. Olha que conselho precioso para você ter em mente. O seu exemplo. Nunca prometa nada aos seus filhos que você não possa cumprir, que você vai depois faltar a promessa. Porque aí você está ensinando os seus filhos a mentir. O que esse trecho do Talmud nos ensina é que o nosso exemplo vai ser seguido pelos nossos filhos, tanto os bons exemplos quanto aos maus. Então a palavra de Deus diz assim: sim, sim, não, não, seja a sua palavra. Ou seja, se você disser algo, se você prometer alguma coisa com o seu filho, não faça isso apenas para silenciá-lo, para que ele pare de chorar ou te irritar. Se você prometer, cumpra. Se não for caso de promessa, ou se você achar que a sua promessa é impossível de ser cumprida, não prometa. E não se esqueça do que você prometeu, que também é muito fácil de acontecer. Você, no afã dos sentimentos do momento, você promete alguma coisa e depois não cumpre. A Bíblia concorda com isso. Tem lá em Provérbios 13, 24, diz assim: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Então, hoje tem um ensinamento: olha, não bata no seu filho, não faça isso, não faça aquilo. Não, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala: olha, se você ama o seu filho, você precisa discipliná-lo. E às vezes essa disciplina tem que ter uns tapinhas aí. Tem que ter uma cinta, porque a criança precisa receber o castigo. Hoje os ensinamentos até são completamente contrários a isso, completamente contrário à palavra de Deus. Ou seja, as crianças estão sendo mimadas, fazendo o que querem, não estão recebendo a correção devida, e quando crescem, você não consegue mais segurar. Então, a criança precisa ser bem ensinada, evidentemente que sem nenhuma violência, sem nenhum castigo que você possa se arrepender depois, não é? Não é isso que a Bíblia fala. Ela fala: olha, seja severo, use de bom senso, e se você ama o seu filho, você tem que repreender sim.
Provérbios 22:6 fala assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então, olha o que Salomão está dizendo: olha, se você instruir o teu filho, tua filha no caminho em que ela deve andar, eles vão envelhecer e não vão esquecer do que você ensinou e vão seguir esse caminho. Então, se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, se você quer que seus filhos sejam pessoas saudáveis na sociedade, você tem que ensinar. Ensinar, aí surge um problema, ensinar dá trabalho. Levar as crianças para a escola bíblica dominical, levar as crianças para o culto, ler a Bíblia com elas, orar com elas, repreendê-las quando for necessário, de acordo com a palavra de Deus. Tudo isso dá trabalho, mas é um trabalho que é feito por amor. Se você ama os seus filhos, você deve ter esse trabalho. Hoje as pessoas são muito egoístas, pensando só em si mesmo, nos seus problemas, nas suas dificuldades, e se esquecem dos filhos. E aí o filho que era para ser bênção acaba sendo maldição. E aí, quando eles são maldições, você amaldiçoa Deus por aquilo que, não que Deus fez, mas o que você fez de errado. Porque se você seguisse a palavra de Deus como a palavra de Deus recomenda, os teus filhos seriam bênção à tua mesa. Não é só ensino, não é só disciplina, é também brincadeira. As crianças têm um momento de brincadeira. Zacarias 8:5 diz assim, falando de um futuro de Jerusalém: e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então as crianças têm um momento também de brincadeira, de poderem relaxarem dos momentos de ensino do dia. Não é tudo brincadeira, mas a criança ela brinca e ela aprende muitas coisas, é lúdico a maneira da criança aprender. Então, não sufoque seu filho. Hoje as crianças pequenininhas estão sendo sufocadas aprendendo francês, inglês. Os pais querem que elas sejam bem-sucedidas financeiramente. Não. A criança tem que ter uma vida equilibrada. Ela tem que ser feliz, alegre. Então ela tem um momento de ensino, de repreensão, de compreensão dos pais, de acompanhamento dos pais sobre o seu desenvolvimento. Tem aquele momento de desconcentração, de brincadeira, de alegria com os amiguinhos, socializando-se, fazendo com que ela entenda que ela faz parte de um todo. E ela tem que aprender também a lidar com esse todo. Depois cresce, adolescente, tem um ensino superior. O povo judeu também tinha um ensino superior. Quando o jovem chegava à fase adulta, ele ia aprender com aqueles que podiam, iam aprender em Jerusalém com os mestres daquela região. Lá em Atos 22:3, o apóstolo Paulo fala que ele fez o ensino superior. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, isso é Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um ensinador, um mestre judeu, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, havia um ensino superior. Então, é uma bênção, uma alegria quando os nossos filhos chegam à faculdade e podem
aprender mais profundamente ali as coisas acerca de uma profissão, não é? Mas eles já alicerçados pela palavra de Deus, eles não se misturam. Hoje eu já tenho netos que tenho uma neta e dois netos que já estão na faculdade, uma fazendo educação física, outro fazendo engenharia, outro fazendo medicina. E eles todos foram criados na palavra de Deus, estão agora envolvidos no ensino profissional, vão sair dali professores de educação física, médico, engenheiro, e vão poder ganhar a sua vida. Mas é importante que eles já estão lá alicerçados pela palavra de Deus, e ali, evidentemente, eles correm muitos riscos na faculdade, porque os jovens que hoje estudam nessas faculdades estão envolvidos com drogas, degeneração sexual e outras coisas. E é uma má influência, então nós não podemos deixar de orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, quando chegam nessa idade de formação final para a vida profissional, porque também é uma idade que Satanás trabalha com muita força para derrubá-los da fé. Mas eles, bem alicerçados na palavra de Deus, têm condições de enfrentarem todos esses desafios da vida moderna. Hebreus, para nós finalizarmos, vamos ver que Deus disciplina seus filhos. Hebreus 12, de 5 a 9. Então, Deus nos considera filhos e o próprio Deus ensina a Bíblia que ele nos ensina. Diz lá o autor de Hebreus: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrige? Olha que importante. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Continua o autor de Hebreus: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, a nós, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então, aqui fala, olha, quem não é disciplinado é filho bastardo, ou seja, não tem pai, não tem mãe, né? Ninguém liga para ele, então não tem disciplina. Se tem pai e tem mãe, tem que ter disciplina, porque o próprio Deus nos trata como filhos e ele nos corrige. E nos corrige de forma firme. Tanto que o autor de Hebreus fala assim, olha, suportem a correção, porque ela vem. Então, que você possa ter aproveitado a lição de hoje para, se você tem filhos, principalmente filhos pequenos, procure orientá-los na palavra de Deus, na correção do Senhor, para que eles tenham uma vida bem-sucedida no Senhor. Amém? Eu vou orar por você, pela sua família e principalmente pelos seus filhos. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, e aqui estão essas famílias, Senhor, filhos, mães, pais que precisam, Senhor, da Tua orientação. Abençoa, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.